Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, plantação de igrejas entre os povos não alcançados. E para falar sobre esse assunto, recebemos Alexandre Ribeiro, ele que é empresário, presbítero e diretor da Cristar. Tudo bem? Seja bem-vindo, Alexandre. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio estar com vocês essa manhã. A gente que agradece, né, para falar sobre esse assunto que é tão importante. E eu queria que você começasse explicando para a gente qual o principal tema aí da Cristar, né, nessa questão de plantação de igrejas aí em lugares, né, onde os povos não são alcançados. Ok. Então, nós como Cristar tem um propósito de plantar igrejas entre povos que pouco ouviram ou nada ouviram do Evangelho. E nesses propósitos ou nesses princípios de plantação, nós temos dois assim que nós consideramos fundamentais, sabe, Fábio? Que é plantar igrejas enraizadas fortemente na palavra de Deus, nas Escrituras e sustentada pela oração. Isso porque nós entendemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é suficiente, ela não só ser uma palavra de Deus sendo inspirada, mas como inerrante, como infalível e também como suficiente para que nós possamos exercer esse papel de levar o evangelho a todos os povos. E sobretudo também na oração, porque nós cremos que ainda que nós nos dispomos a semear essas sementes do evangelho, a palavra, nós temos plena consciência que é Deus que, na verdade, que traz o crescimento, que frutifica, que na verdade traz a salvação a esses povos. E Deus que convence um homem do pecado, da justiça, do juízo, logo esse estar regada ou sustentada pela oração é plenamente suficiente. Alexandre, quais são os principais desafios que vocês encontram nesse meio para implantar essa igreja? Isso. Primeiro, o desafio para alcançar esses povos, que nós entendemos aí que pouco ouviram, nada ouviram do Evangelho, se passa, Luana, por um cenário assim, no tempo que vivemos, é que esses povos hoje, na verdade, o Evangelho ele já alcançou todos os continentes. Na verdade, ele já está em todas as capitais, nos grandes centros. Então, o que nos resta nesse nosso tempo que nós entendemos nos últimos dias são povos que estão distantes geograficamente, então eles não são fáceis, não é fácil o acesso de chegar a eles, e também além desse aspecto geográfico, muitos deles viverem isolados, temos também barreiras como a linguística, muitos deles têm os seus próprios idiomas ou têm a sua própria língua falada. E, por último, assim, também uma grande dificuldade, que onde esses povos estão, muitas das vezes, os governos não nos querem lá. Eles não permitem ou não autorizam missionários ou obreiros irem com visto de trabalho, de missionários ou religiosos para chegar a esses lugares. Então, ou seja, nós não somos bem recebidos, sabe? Então, esses são um dos maiores obstáculos assim, de chegarmos a esses povos, especialmente nos seus lugares onde eles são de origem. A gente fica aqui pensando que ainda existem muitos lugares assim, né, que as pessoas não tiveram acesso ainda ao Evangelho, né, à Bíblia, e ainda hoje, né, 2024, aí as pessoas pensam, nossa, mas existem. E aqui a gente fica feliz também quando a gente recebe até participação daquele ouvinte que manda foto daquele radinho, sabe? Que fala que a gente é a única companhia dele, ele tá no meio do nada lá, só o mato do lado dele e o radinho ali fazendo companhia. Então, essas pessoas são importantes, né? E elas existem, é por elas que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Exato, Fábio. Isso que você falou é algo assim maravilhoso. Eu fui criado em um lar cristão, tive a oportunidade de viver a comunhão de uma igreja local, e ali na igreja local eu fiz amigos, família, conheci a minha esposa, tenho filhos, família, né? Um abraço para o Miguel e para a Rebeca, e desfrutar da comunhão. E, amados irmãos, eu tive a oportunidade de ir em lugares na Ásia e também ouvir relatos de pessoas
e conhecendo mais, aprofundando mais sobre essa questão de povos não alcançados. Não sei se você sabia, Fábio e Luana, existem lugares no globo que não existe um crente sequer. Existem povos, esses povos que vivem muitas vezes remotos, longe, não tem um crente sequer. Se não tem um crente, não tem uma igreja reunida. E também não tem, muitos deles, não tem um versículo da Bíblia no seu idioma. Eu te confesso que eu me peguei nessas reflexões e falei assim, como desesperança, falta de esperanças deve ser. Eu não consegui me imaginar vivendo em lugares como esse. É algo para a gente refletir. Sim. E essa liberdade que nós temos hoje no país, eu te confesso que isso me moveu e realmente chamou muito. Com certeza. Conta um pouco para a gente quais são os critérios que vocês utilizam para selecionar essas regiões. Isso. Então, Cristar, como vocês sabem, nós vamos para onde o Evangelho ainda não está. Sabe? Essa é a nossa pegada. Eu não sei se vocês perceberam, saiu uma nova pesquisa do Lausanne em abril desse ano, de 24, onde demonstrando os povos não alcançados e também demonstrando a força missionária global da Igreja Mundial, da nossa igreja, a Igreja Evangélica. E o interessante é que a nossa força hoje é 450 mil missionários e cerca de 435 mil missionários do globo são enviados para povos onde já existe uma igreja, onde os povos são considerados alcançados, que existe uma igreja fortemente suficiente para alcançar o restante da comunidade ali. E apenas 15 mil missionários são enviados para esses povos que pouco ouviram, nada ouviram do Evangelho. Isso, matematicamente, representa, assim, Fábio e Luana, para cada 30 missionários que a igreja global envia para os campos, 30 missionários vão para lugares onde que já existe uma igreja suficiente forte para continuar o trabalho e apenas um missionário é enviado para esses povos não alcançados. Então, o Cristar tem esse propósito de ir para esse lado onde que contra a maré. Nós temos indo para povos que pouco ouviram ou nada ouviram. Isso representa onde o Evangelho não representa 2% da população ou menos. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito. E aonde eles estão? Porque hoje temos um cenário onde que vivemos um momento de deslocamento, seja por perseguição política, religiosa ou até mesmo questões econômicas. Então esses povos têm se movido no globo. Alguns estão na Europa, já estão movendo muitos para a Europa, América do Norte. Então, nós não vamos somente geograficamente onde eles são de origem, mas onde eles se movem. Okay. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do seu envolvimento com missões. Como que você começou aí esse trabalho? Como surgiu também, né, a necessidade da Cristar? A gente já entendeu aqui como é que foi, né? Mas conta para a gente um pouquinho da sua história com missões. Então, eu, como eu te disse, sempre envolvido na igreja local. E sempre tive esse dom de servir na igreja. Eu sempre me envolvi nos trabalhos da igreja. E como professor da escola bíblica, no conselho de missões, presbítero. E a gente vai aprofundando no ensino da palavra e nós também vamos sendo encorajados e motivados pela mesma de fazer algo mais. E eu tive uma experiência em 2019, eu fiz um curso fora, eu estive na Europa fazendo um curso de missões e tive a oportunidade de ir a alguns lugares de difícil acesso ao Evangelho. E isso me moveu bastante de ver esse choque de realidade de o que nós temos hoje como país, como o Brasil, essa liberdade que temos, e existem lugares do globo que não têm acesso a essa graça salvadora de Cristo. Lugares de difícil acesso, lugares que irmãos estão sendo perseguidos por causa da sua fé. E essa é a melhor e urgente mensagem que nós temos que levar a esses povos. Por isso me moveu grandemente de também, como igreja brasileira, de podermos levantar obreiros para poder ir a esses lugares onde pouco ouviram e nada ouviram do Evangelho. Agora conta um pouco para a gente quem são esses obreiros, quais os treinamentos que são necessários para que eles vão a campo.
Ótimo. Então, a Cristar, ela tem um propósito assim, muito específico de plantar igrejas. Nós, assim, enviamos plantadores de igrejas para esses campos. E para nós, esses obreiros, eles têm que ser, obviamente, bem preparados, teologicamente, missiologicamente, linguisticamente. Em Cristar, nós trabalhamos com um diferencial, é que nós modelamos o obreiro como ele com os dons e talentos que Deus já os deu. Então, nós temos um processo de mentoria com esses candidatos, com essas pessoas que querem servir aos campos, e assim nós vamos modelando ele conforme a capacitação que Deus já os deu, encorajando eles a fazer, se capacitando em todas as áreas. Cristar não tem um centro de treinamento, então, porque nós já entendemos que existem muitos ministérios que já são preparados e têm excelentes cursos teológicos, missiológicos, linguísticos. O único curso que a Cristar tem, um dos cursos que a Cristar tem é de plantação de igreja. E nós selecionamos quero falar um pouco dessa parceria que fazemos de mentoria, alguns parceiros como seminários e centros missiológicos e linguísticas, e também usamos uma tecnologia muito interessante. Eu quero a oportunidade de compartilhar. Essa tecnologia, Luana e Fábio, ela foi desenvolvida pela NASA, ou pela uma empresa de cristãos que fez essa tecnologia para servir a NASA. E essa tecnologia era para selecionar trabalhadores para a NASA. Isso deu tão certo nos Estados Unidos que esse irmão em Cristo, esse empresário, pegou essa tecnologia, levou para o meio empresarial e também deu muito certo, levou isso para o meio acadêmico, para as pessoas escolherem a sua vocação, também muito certo. Levou isso para o meio eclesiástico, para as igrejas, para que a gente possa entender onde cada um possa servir melhor na igreja. E, por fim, agora ele trouxe isso para o mundo das missões. E Cristar foi uma das 5 organizações selecionadas para pivotar esse modelo dessa tecnologia. É uma inteligência artificial que um teste rápido assim de alguns parágrafos da sua história, algumas perguntas, ele traça assim características fundamentais de plantadores de igreja. E nós fazemos esses filtros, usamos essas tecnologias para não só selecionar, moldar candidatos, ou melhor, obreiros, para poder servir aos campos e serem frutíferos. Que maravilha, né? A tecnologia a favor do reino aí, isso é incrível. Amém. E falando sobre essas pessoas, esses missionários, conta um pouquinho sobre o perfil, né? Você falou que já existem alguns lugares, né? Centros de treinamentos, escolas, seminários, enfim, que preparam. Mas qual o perfil? São homens, são mulheres? A partir de qual idade? Com filhos? Ótimo. Então, nós recebemos aquelas pessoas que sentem vocacionadas por Deus, né? Isso é importantíssimo. Então, obviamente, nós trabalhamos com eles, mentoreando. Obviamente, a gente envia maiores de idade, 18 anos, mas enviamos diversos profissionais. Inclusive, nós enviamos não só pessoas para trabalhar em agências ou organizações humanitárias para dar o apoio de questões humanitárias dessas pessoas, muitos deles refugiados ou lugares de difícil acesso e dificuldades econômicas, mas também enviamos profissionais. Temos uma rede de conexões para oportunidades de emprego, mas não para a pessoa ir com um emprego em si só, mas para ir para participar de um time, de uma equipe de plantação de igreja de forma intencional nesses lugares. Então, nós recrutamos também profissionais. Nós tivemos já e temos vagas para médicos, engenheiros, profissionais da educação em países fechados, no qual eles vão poder participar de um time de plantio de igreja, ter o visto de trabalho, sustento e ser intencionais ali na plantação de igreja. Qual é o papel dos líderes locais nas comunidades onde a Cristar atua, Alexandre? Ótimo. Então, Luana, Cristar tem... Esse é talvez assim que eu te confesso que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção em Cristar. A intencionalidade de plantar igrejas. Então, os nossos esforços estão todos direcionados para isso. Na Cristar, nós temos uma área de divisão de plantação de igreja, onde nós temos uns líderes, o líder de plantio de igreja, o diretor de plantio de igreja,
temos líderes de Affinity Group, que é um grupo de afinidades por áreas, grupos de foco, grupos de regiões e foco, e também os líderes de equipe. Então, esses líderes, na verdade, eles monitoram, aconselham, eles fazem uma supervisão, também a questão pastoral, o cuidado deles, para que eles possam ser frutíferos. Cristar tem uma metodologia de plantação de igreja que é muito interessante, que parte desde um planejamento dessa igreja e também do preparo, da pesquisa. Passamos também não só do preparou, pesquisou, momento de proclamar o evangelho, o momento de discipular os nativos, de levantar, de reunir e começar a fazer as reuniões, ainda que nas casas, que muitas vezes não é possível fazer reuniões em ambientes públicos. E nesse processo de reuniões, fazendo isso tudo integrado, também capacitando, ensinando, preparando, treinando líderes locais, porque nós plantamos igreja para os locais. Nós não queremos que sejam igrejas americanas ou brasileiras ou ocidentais, mas igrejas nativas, com liderança local. E participamos e levantamos liderança na igreja local e até mesmo enviamos, ou seja, ensinando eles a importância de enviar. E nós só terminamos um ciclo de plantação de igreja quando passa aí por esses 8 estágios, eu passei rapidamente aqui, mas quando a igreja já está com a liderança autóctona local e já está enviando para plantar outra igreja. Completa um ciclo, percebem? E esse é o nosso papel da nossa liderança, é focar nessa intencionalidade de plantar igreja. Lembrando que tudo isso na palavra e regados pela oração. E quando a gente fala igreja, né, a gente imagina aquela estrutura, aquele templo, um templo bonito, aconchegante, com ar-condicionado, e não é essa a realidade na maioria das vezes, né, Alexandre? Até você comentou sobre, muitas vezes são casas, por conta de lugares onde não pode ter o cristianismo, né, por conta da perseguição. É verdade, né? Nós estamos acostumados aqui no nosso país de ver tantas igrejas, talvez na sua rua tem mais de uma igreja, né? E em outros países ou lugares que realmente isso não é uma realidade, né? Eles não podem professar a fé publicamente, adorar a Deus de forma espontânea, pública, e muitas vezes isso é feito realmente nos lares, nas casas, em lugares não públicos. Na verdade, é isso que é a igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos confundimos com um templo bonito, com um templo com ar-condicionado, com edificações maravilhosas, mas na essência e na realidade é o povo de Deus reunido como igreja. Essa é a realidade e esse é o nosso propósito. Agora, Alexandre, quais são os resultados mais significativos? Eu queria que você compartilhasse alguma história sobre esses locais, sobre a missão. Bom, assim, como eu te falei, a nossa intencionalidade é plantar igrejas. E para nós, o que nós queremos ver, se fosse considerar uma empresa, sou empresário, nosso produto final é ter uma igreja plantada. Mas, então, o nosso resultado assim, mais significativo é ver igrejas plantadas. No ano de 2022, plantamos 24 igrejas nesses lugares fechados. No ano passado, foi em torno de 14 igrejas nesses lugares também de difícil acesso. Então, nosso principal desejo é que essas igrejas sejam plantadas, sejam frutíferas onde elas estão e possam também plantar novas igrejas. E interessante, eu tenho aproveitar a oportunidade, assim, nós fizemos uma parceria com uma empresa americana e essa empresa é um sucesso nos Estados Unidos. É um sucesso mesmo. E de irmãos cristãos. E ele como o Cristar é uma organização muito acreditada nos Estados Unidos, acho que pouco conhece ainda a Cristar no Brasil, mas é uma organização centenária e muito acreditada. Esse empresário, nós fizemos uma aliança e estratégia para levar essa empresa para lugares fechados. E hoje nós abrimos uma empresa na Ásia com essa empresa, com esse produto, com esse negócio. É um grande negócio onde já está aberta essa empresa na Ásia e nós estamos recrutando 100
obreiros, ou 100 trabalhadores. E te confesso que a missão me falou assim, Alexandre, você tem que enviar 100 missionários para a Ásia, da América Latina. Então, se prepare. Então, nós já estamos enviando pessoas com visto de trabalho, com a oportunidade também de levantar o próprio sustento, mas, sobretudo, assim, para que nós sejamos intencionais na plantação de igreja. É isso que Cristar tem feito. Cristar tem abrido, dando acesso, oportunidades para aqueles que querem servir aos povos não alcançados, juntamente com a igreja local. Não poderia deixar de falar isso. Nós não enviamos pessoas por si só. Nós fazemos parcerias com as igrejas locais para que juntos possamos enviar esses trabalhadores, essas pessoas que se sentem vocacionados para serem frutíferos nesses lugares. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você falou que o objetivo, né, da Cristar é vocês abrirem a igreja, fazer a plantação daquela igreja naquele local. Depois vocês fazem algum trabalho de acompanhamento para essas igrejas que já foram abertas? Você falou, até citou os números também, 2023, 2022, enfim. Vocês acompanham também essas igrejas para ver como é que tá? Você falou que aí o objetivo também, elas têm que criar outras igrejas, abrir outras igrejas. Então isso vai só multiplicando, vai só crescendo cada vez mais, né? Essa é a intenção, né? As nossas equipes, como eu te disse, nós enviamos plantadores de igreja. Então, o objetivo é eles irem para esses locais, difícil acesso, iniciar o trabalho de estabelecer uma igreja ali nesses locais e já quase que também preparando, levantando liderança autóctone, nativas, e também que eles possam depois ter a consciência de continuar cumprindo a grande comissão. E como eu disse para você, Fábio, assim, nós somos sola Escritura. Nós entendemos que tudo aquilo está na Escritura. E semelhante ao que Paulo fazia, plantando as suas igrejas e acompanhando as igrejas no qual eram plantadas, né? Na época enviava cartas, né? E nós também acompanhamos, assim, é uma satisfação, né? Ver a igreja plantada e acompanhando, seja visitas, vendo como está, se ainda precisa de alguma assessoria, alguma consultoria. É muito gratificante ver igrejas saudáveis sendo plantadas e se multiplicando. Então, nós, assim, embora nossos times, nossas equipes se movem para outros lugares, mas não deixa de ter aquele cuidado como filha mesmo e acesso de um carinho de acompanhamento. Nossa entrevista já quase está chegando ao final, mas antes eu queria que você compartilhasse quais são as expectativas para o futuro. Uau, a minha expectativa como Cristar é que nós possamos mudar aquela estatística que eu acabei dizendo para vocês, assim, de mudar esses quadros das missões, de nós possamos enviar mais trabalhadores, mais obreiros para esses lugares onde pouco se ouviu, ou se pouco se ouviu, ou nada se ouviu do Evangelho. Então, assim, Cristar, na verdade, vem para o Brasil com essa proposta e possibilidade. Se você observar a estatística que saiu do status da Grande Comissão de Lausanne, existe um movimento também do Sul Global, onde que as igrejas são emergentes do Sul. E nós também cremos que esses indicadores apontam que a próxima, ou a seara, vamos dizer assim, os trabalhadores do Sul Global, nós enviaremos mais missionários do que o Hemisfério Norte. Que hoje isso não é uma realidade. Hoje ainda o Hemisfério Norte, europeus e americanos, são a maior força global de missionários. Mas nós acreditamos que a América Latina, por exemplo, é um grande celeiro e nós vamos enviar muitos obreiros para esses lugares. Essa é a minha expectativa, nosso sonho, a nossa oração é que Deus continue chamando e Ele sempre continue chamando, vocacionando e que nós possamos, como igreja, como organização, enviar muitos obreiros para esses lugares e cumprir essa grande comissão. E a gente abre espaço para você divulgar as redes, então, da Cristar, as suas redes também, para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Legal. Então, a nossa rede social pode acompanhar a gente pelo Instagram, Cristar, com CH, Cristar América Latina. Lá tem tudo que você pode observar. Nós temos um link na bio, Linktree, que você tem várias possibilidades de conectar conosco. E, por favor, conecte sim, mande mensagem, nós gostamos de interagir.
e possamos, quem sabe, ajudá-lo a chegar nesses povos que pouco ouviram ou nada ouviram do Evangelho. E o tema de hoje, plantação de igrejas entre os povos não alcançados. E falamos com Alexandre Ribeiro, ele que é empresário, presbítero e diretor da Cristare. Foi um prazer, um privilégio receber você e a partir de hoje, volte sempre. As portas estarão sempre abertas e à sua disposição, Alexandre. Amém. O prazer foi todo meu. Um privilégio realmente estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da Cristare, que chegou aqui no Brasil há apenas 3 anos. E queremos tornar-nos conhecidos e fazer parcerias com igrejas. Nós somos uma organização interdenominacional, cristã, com princípios de fé reformados, mas estamos firmando parcerias com igrejas para podermos cumprir a grande comissão. Muito obrigada. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Um forte abraço para todos e até amanhã.